Fala, tubarões! Eu sou Irã Lima e acredito que negócios e espiritualidade têm relação direta entre si na busca pelo sucesso. Esse podcast é para juntos aprendermos um pouco mais sobre como alinhar os principais recursos que recebemos para empreender nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito. Vamos lá? Tubarões, que alegria estar mais uma vez aqui com você. Sejam bem-vindos ao segundo episódio, esse que vai ser o segundo episódio, mas o último do ano desse projeto Podcast Empreendedor Cristão. Estamos aqui para falar sobre um assunto que deveria ser comum, né, no dia a dia nosso, mas infelizmente a gente acaba não agindo dessa forma. A gente entra ano, sai ano, a gente não tem um planejamento adequado para que a gente possa se sagrar vencedor no final do ano. Mas, ao mesmo tempo que não temos esse planejamento, nós acabamos que, por nossa fé, por nossa confiança suprema nesse Deus maravilhoso e bendito que sempre nos abençoa, a gente acaba confiando demais nesse fator. Só que se tem uma coisa que Deus, Jesus, o próprio Jesus, quando esteve aqui com a gente, nos mostra que o planejamento ele faz parte do plano bem executado, ele faz parte do sucesso daquele projeto que a gente empreende. E quando eu falo aqui de projeto, a gente está falando de projeto de uma forma geral, né? A gente, normalmente, na virada do ano, a gente faz promessas, a gente coloca as nossas aspirações naquele novo ano de uma forma muito esperançosa. Nós brasileiros somos muito esperançosos, né? A gente gosta de confiar, a gente gosta de crer que o próximo dia vai ser muito melhor do que o último. E por conta desse nosso excesso de confiança, a gente acaba que negligencia aquilo que realmente faz com que a gente chegue ao nosso objetivo, né? 2020 era para ter sido um ano da redenção, né? Estamos encerrando aqui, nós estamos no dia 31, não sei quando você vai ouvir esse podcast, mas nós estamos no dia 31 de 2020, um ano que era para ter sido da redenção, mas que foi um ano de muitas mudanças, um ano que aconteceram coisas que estavam totalmente fora da nossa alçada e da nossa capacidade de mudança. Infelizmente, nós nos tornamos reféns de um vírus novo, extremamente avassalador, onde várias vidas foram ceifadas, pessoas próximas a nós acabaram sofrendo com isso e algumas perderam a vida. Alguns de nós, talvez você tenha passado por isso, eu não passei de forma muito próxima, mas eu vi pessoas morrendo, vi pessoas sendo anunciadas como pessoas que estavam se resguardando e ao mesmo tempo receberam de alguma forma essa carga viral que acabou levando a óbito. Então esse ano foi um ano extremamente atípico, ninguém estava preparado. Existem muitas pessoas que falam assim, mas essa questão do vírus estava sendo falado desde outubro do ano passado, outubro de 2019, em novembro tivemos algumas notícias, em dezembro, e você não fez nada na sua empresa. Escuta uma coisa, primeiro, isso aí é obra do demônio falar que você não está preparado e por isso que você sofreu nessa pandemia. Ninguém estava preparado. Da empresa pequenininha, de fundo de quintal, a gigante, a empresa maior, ela não estava preparada para passar por esse momento. Na verdade, foi um momento de aprendizado para todo mundo. Então, primeiro tira isso da sua cabeça. Mas 2020, de uma forma geral, era para ter sido um ano da redenção. A gente veio de um ano de 2018 onde a extrema, né, o lateralismo, o bilateralismo imperou durante todo o nosso ano, um movimento gigantesco por conta das eleições e tal, e o Brasil meio que parou, né, e não avançou tanto quanto deveria. 2019, o primeiro ano de mandato e etc., aquele negócio todo, não foi também um ano que, conforme a gente esperava, muitas reformas não conseguiram sair do papel no âmbito político, né? Eu sempre falo que nós estamos aí num tripé social, que é o espiritual, ou seja, o papel da igreja, o papel da espiritualidade no nosso meio, que aí entra a base da família, entra um tanto de coisa aí, a nossa fé, a base cristã e etc. Nós temos aí um poder público, né, que principalmente é composto pela política, né, porque é quem toma decisão nesse setor, e temos o poder privado, que são as empresas que, na minha opinião, são quem causam a transformação social.
né? Então, nós tivemos aí uma série de coisas que não aconteceram, reformas políticas, administrativas, previdenciárias, que simplesmente não saíram do papel e a economia não andou conforme deveria, né? Lógico que nós temos aí o nosso papel enquanto empresário, enquanto pessoa física, nós temos aí o nosso papel social, mas nós também contamos com essa esfera, como eu falei, né? Entramos em 2020, passamos 2019 por isso, entramos em 2020 com uma expectativa gigantesca, mas em março desse ano, infelizmente, a pandemia chegou de vez, os comércios, cidades inteiras fechando, países inteiros fechando as portas por conta dessa nova realidade, né? E aí a gente passou aí um ano de sobrevivência. Aquele que conseguiu manter as suas portas abertas foi mais do que ovacionado, porque de uma forma geral sobreviver era o grande ás na manga, né? de uma coisa que chegou sem o nosso devido preparo. Mas a boa notícia é que daqui a menos de 24 horas a gente vai virar o ano, começa-se um novo ciclo, começa uma nova oportunidade da gente criar, fazer coisas. É um ano que se inicia mais uma vez com gigantescas expectativas. Agora, quando você olha para trás, quando você olha para esse ano, a gente vê aí alguns ases que simplesmente se destacaram, mesmo em meio à pandemia. Empresas que cresceram, empresas que se desenvolveram, outras que nasceram no meio da pandemia e simplesmente explodiram, né? E aí, às vezes, a gente se pergunta por que umas empresas funcionam, outros negócios não, por que uns fecharam e outros explodiram e etc. A gente olha para as estatísticas que saíram aí por volta de abril, maio, dizendo que o comerciante, o empresário brasileiro, ele teria de caixa até 21 dias apenas, ou seja, de dinheiro em caixa apenas 21 dias para poder sobreviver. Isso quando tinha, né? Porque a gente sabe que uma coisa é o que sai na pesquisa, outra coisa é o que realmente é, e de uma forma geral a gente tinha empresários que não estavam preparados, mas ao mesmo tempo nós vimos empresas que simplesmente cresceram absurdamente na pandemia. A gente viu algumas fortunas aí, as fortunas dos 5 mais ricos do mundo, Jeff Bezos, Bill Gates, entre outros, o próprio Zuckerberg, que enfrentou algumas batalhas aí, mas infelizmente tem nada a ver com isso, mas conseguiu também crescer por conta da maior utilização das redes sociais, das suas redes sociais e etc. Então, assim, o que faz essa grande diferença? Bom, eu não sei exatamente o que faz de uma forma generalizada, mas se a gente pudesse escolher uma coisa só para colocar a culpa, né, de uma empresa crescer, se é que a gente pode dizer assim, a gente estaria falando de planejamento. E quando eu falo de planejamento, eu não tenho como dissociar o que a palavra de Deus fala, eu não tenho como dissociar o que a Bíblia fala sobre planejamento, né? Às vezes a gente, e eu assim, já se acostume com isso, eu acredito que para tudo que a gente vai fazer ou empreender na vida, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida de negócios, ou qualquer outra coisa que a gente vá fazer, a Bíblia ela tem um manual específico para cada coisa. E planejamento, lógico, não poderia ficar de fora, né? Eu acho que existem muitas coisas que podem ser feitas para que você tenha um ano de 2021 de uma forma totalmente que nós estamos em muitas coisas podem para que você tenha mais segurança, independente das coisas que venham a acontecer. E grandes aprendizados foram tomados com esse ano. O brasileiro, de uma forma geral, ele não é um povo que costuma planejar muito, mas como eu falei lá no início, a esperança é algo que é latente no coração de todos nós, né? Mas a gente precisa ter mais segurança, né? Às vezes por conta da nossa fé, do nosso excesso de confiança em Deus, né? A gente acaba ficando cego para aquilo que Ele nos coloca como o caminho que deve ser trilhado, né? Ele fala, lógico, confia em mim, coloca em mim os teus planos, né? Que em Provérbios ele fala, por exemplo, que
o homem faz planos, mas quem bate o martelo, se vai, se não vai é ele, né? Então, assim, só que uma coisa que ele nos ensina, como eu falei, é que o planejamento ele faz parte do plano vitorioso. Ele faz parte daquilo que a gente quer almejar. Sem o planejamento é muito mais complicado, é muito mais complexo para a gente chegar naquele ponto que a gente gostaria. Sem um planejamento, a gente parece que está andando para qualquer lugar. Como disse o gato da Alice no País das Maravilhas, né? Quando a gente não sabe para o lugar que a gente quer ir, qualquer caminho serve. A gente acaba ficando andando em círculos sem saber exatamente qual caminho seguir, porque a gente não tem um simples plano a ser executado, ou seja, um início, meio e fim, e lógico, pensando lá na frente, o que eu quero alcançar com tudo isso? E quando a gente fala aí de planejamento, a gente tem alguns versículos, por exemplo, lá em Provérbios, como eu falei, tem Provérbios 16:3, ele fala: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos, ou seja, confia ao Senhor aquilo que tu vai fazer, e os teus pensamentos eles vão ser estabelecidos. Mas assim, eu quero que você fique presente para essa frase: os teus pensamentos eles serão estabelecidos. Ou seja, antes de simplesmente confiar no Senhor, você precisa ter o seu pensamento, você precisa saber exatamente o que você quer. A Bíblia fala que Deus, em certo momento, ele fala: olha, meu povo não sabe pedir, por isso que ele não recebe, né? Não necessariamente com essas palavras, mas ele fala mais ou menos isso. O meu povo não sabe pedir, ele não sabe o que quer, né? E saber o que quer, ele facilita, não sei se eu posso dizer assim, não sei se eu tenho liberdade para falar isso, mas entendo o que eu estou falando, facilita o trabalho de Deus, facilita o trabalho dele em relação a gente. A gente não sabe o que quer e quando a gente pede mal ainda, né? Então, usando aí o que aconteceu, o que está escrito lá em Lucas 14:28, ele fala: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar, né? Para ver se você tem como chegar no final. Ou seja, ele está falando de novo de planejamento. E uma série de outras passagens na Bíblia, se a gente for olhar do início ao fim, ou seja, do tanto que as coisas tiveram que, dos passo a passo que Moisés teve que seguir para poder libertar o povo, e logo em seguida a gente tem aí os profetas que tiveram, né, vários passo a passo também para poder elucidar o caminho para o povo. Nós tivemos o próprio Deus fazendo a estratégia que fez para que Davi chegasse no trono, né? Então, assim, era o menor da sua casa e ele simplesmente passou por várias coisas para poder ser respeitado. Imagina se Deus simplesmente fala: não, Davi, agora você é o rei, tira Saul e eu não gosto mais dele, e agora você vai assumir. Primeiro, ele colocou respeito em Davi, para que as pessoas, na hora que ele assumisse o trono, o visse como rei. Então, assim, próprio Deus usou de planejamento para que as coisas dessem certo e fossem o melhor possível. E você precise abrir mão de certas coisas, ou seja, abrir mão do comodismo de simplesmente confiar, né? A questão da oração, que você com certeza já deve ter visto, tem uma parte que é orar, ou seja, entregar na mão de Deus, e a outra parte é ação, oração, ou seja, você fazer aquilo que tem que ser feito. Muita gente no nosso meio porque a gente não faz aquilo que tem que ser feito. Então, eu sei o que você tem de planos para 2021, eu não sei o que você está pensando sobre esse novo ano que começa, mas eu te garanto duas coisas. Primeiro, esse pode ser o melhor ano da sua vida. E segundo, as coisas tendem a ser melhor quando você planeja aquilo que vai fazer. Então, eu te desejo, do fundo do meu coração, feliz ano novo, feliz 2021, que seja realmente um ano ímpar, não por conta de tragédias, mas por conta de realmente você conquistar aquilo que você almeja para a sua vida. Só depende de 3 coisas. Primeiro, como eu falei, a sua oração, confiar os seus planos na mão do Senhor, colocar tudo num papel e dizer para Ele: Pai, é isso que eu quero. Por favor, me ajuda, por favor, elucida, por favor, me dá sabedoria. A segunda coisa é você agir na direção que tem que fazer. E a terceira coisa, com certeza, é você ter um
plano de ação, planejamento, para que você realmente saiba o que está fazendo, para que a sabedoria venha direcionada e não simplesmente para que você elucide o próximo passo, ok? Então, eu te desejo mais uma vez um feliz 2021. Estamos juntos para todo esse ano que vem e muitos outros anos pela frente. Lembrando que toda quinta estaremos aqui com um novo episódio, trazendo reflexões deste tipo, entrevistas, testemunhos e insights para juntos alcançarmos o próximo nível de maneira plena. Se você gostou desse podcast ou não, porque também você não é obrigado a nada, deixe seu comentário, será um prazer responder e saber a sua opinião. Se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho, onde já ajudamos, entre treinamentos e atendimentos, mais de 300 empresários a transformarem a sua empresa em predadoras de seu mercado, nos siga em nossas redes sociais, @Iran Lima. Bom, por hora é só, um forte abraço e até mais.